Salmos capítulo 4. No Salmos capítulo 4, nós vemos o rei Davi, que é o autor deste Salmos, falando sobre a importância de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Ele mostra no versículo 1 que ele tem um relacionamento tão bom com Deus que ele já vivenciou experiências com Deus. E neste Salmos 4, ele está falando a respeito das pessoas que estavam em volta dele, apontando o dedo para ele, falando mentiras a respeito dele, difamando ele e se levantando contra ele. Ele dá um conselho para essas pessoas. Ele mostra para essas pessoas que se incomodam, que se inquietam com ele, que eles devem falar com Deus e que eles devem fazer sacrifícios diante de Deus, sacrifícios de justiça, para que eles também possam viver uma vida abençoada, uma vida de paz, de sossego e de tranquilidade. Vamos fazer aqui a leitura destes salmos. Logo no versículo 1, Davi diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele está dizendo nesta primeira frase: O Senhor sempre me escuta quando eu clamo. Quando ele diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, ele está dizendo assim: todas as vezes que eu clamo ao Senhor, o Senhor me responde. Daí ele prossegue: Na angústia me deste largueza. Davi está se lembrando nessa oração que em situações anteriores ele conversou com Deus e ele passou por situações de angústia e Deus deu respostas para ele. Ele estava em situação de angústia e o Senhor deu a ele largueza, ou seja, Deus deu a ele tranquilidade, sossego, deu a ele um campo espaçoso. Lá no Salmo 23, no versículo 2, o versículo 1 fala assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o versículo 2 fala: Deitar-me faz em verdes pastos. Então, quando Davi falou ali no Salmo 23, no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, ele está fazendo uma comparação em relação às ovelhas. Ele está se colocando como se fosse uma ovelha e o Senhor sendo o seu pastor, aquele que cuida dele como uma ovelha, dizendo que o Senhor, quando ele cuida como pastor dele, Davi, como ovelha, ele o coloca em verdes pastos. Em outras palavras, ele o coloca em situação de bonança, abundância, tranquilidade, sossego, paz e uma vida abençoada. E ele está dizendo: na angústia me deste largueza. Eu tenho experiências com Deus, eu já passei por situações difíceis e o Senhor sempre me respondeu. Davi mostra isso nessa frase dessa oração. E aí ele prossegue: Tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: continua comigo perto do Senhor. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia significa que Deus olha para nós, olha para a nossa miséria, e Ele estende o seu braço sobre nós e nos traz para perto do coração dele. Então, misericórdia é quando Deus olha para a nossa miséria. Ele não olha para a nossa miséria. Apesar das nossas misérias, Ele nos abraça e nos traz para junto do coração dele. Então, quando Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ele está dizendo: apesar da minha fraqueza, das minhas misérias, continua abraçado comigo, perto do coração do Senhor. Tem misericórdia de mim.
continua comigo perto do Senhor, continua me respondendo, continua me dando experiências com o Senhor todos os dias. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Tem uma outra versão que fala assim: e ouve continuamente a minha oração. Aqui, nessa versão, está apenas dizendo, e ouve a minha oração. Mas dá para entender que Davi está dizendo, continue sempre ouvindo a minha oração. Então, nesse versículo 1, Davi revela que ele tem um relacionamento de intimidade com Deus. Ele já começa o salmo dizendo, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele já mostra uma confiança. Sempre que eu falo com o Senhor me responde. E também ele está dizendo, continue me respondendo, Senhor. Continue me ouvindo. Eu já tenho experiências anteriores. O Senhor, na angústia, me deu largueza. E eu peço que o Senhor continue tendo misericórdia de mim. Ou seja, que o Senhor continue abraçado comigo, perto do seu coração, apesar das minhas fraquezas, dos meus erros, das minhas misérias, apesar da minha fragilidade. E continue ouvindo a minha oração, porque eu quero continuar sempre com o Senhor. Então, no versículo 1, Davi mostra a sua relação de intimidade com Deus. No versículo 2, ele se dirige para as pessoas que estão em volta dele, que estavam difamando ele, que estavam atacando ele. Ele fala assim no versículo 2: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi estava cercado por pessoas que estavam apontando o dedo para ele, que não gostavam do reinado de Davi. Então eles ficavam dizendo que Davi não era um bom rei, que Davi matou o rei Saul, que Davi tomou o trono de Saul. Tem algumas pessoas que dizem alguns teólogos que dizem que Davi escreveu este Salmo 4 quando ele estava fugindo de Absalão. Absalão era o filho de Davi. Lá em 2 Samuel, nos capítulos 15, 16, 17 e 18, nós vemos o relato de quando Absalão se levantou contra Davi. E Davi sofreu uma perseguição do seu próprio filho, que queria tomar o trono dele. Então algumas pessoas dizem que Davi escreveu esse texto nessa época. Lá no capítulo 16 de 2 Samuel, quando Davi estava fugindo do palácio para se esconder de Absalão, um homem chamado Simei, que era descendente da família do rei Saul, pegou algumas pedras e começou a atacar nele, dizendo: homem de Belial, que bom que agora aconteceu isso com você, porque você matou o rei Saul e agora o seu próprio filho está se levantando contra você, porque você está recebendo o castigo de Deus. Isso que eu estou falando está escrito em 2 Samuel, capítulo 16. Então lá conta essa história. Então, aqui no versículo 2, quando nós lemos assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Ele, Davi, era rei de Israel. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Ele estava naquele momento fugindo porque ele precisava se proteger, porque ele seria atacado por Absalão. E ele estava ali com Simei, que era um descendente de Saul, atacando pedras nele e dizendo, infamando. O que é infamar? É retirar a fama. Infâmia vem de má fama, vem de dizer: você é um homem de Belial, você matou o rei Saul, você tomou o trono dele,
Você não é digno de estar aí. Então aqui nós podemos dizer, então, aplicando essa ideia desses teólogos que dizem que Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Absalão, não existe comprovação de que Davi escreveu este salmo quando ele estava fugindo de Absalão. Mas alguns teólogos escrevem nos seus comentários teológicos que, no entendimento deles, Davi, escreveu este salmo quando ele estava passando por essa provação de ser perseguido por Absalão. Então, vamos dizer assim que o Simei é um desses filhos dos homens que estava ali difamando, infamando o rei Davi, dizendo que ele era um homem de Belial, dizendo que ele tinha tomado o trono de Saul, quando nós sabemos pela leitura do texto bíblico que foi Deus que determinou que Saul não seria mais rei, mas ele estava ali infamando o rei Davi. Aí Davi pergunta: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando vocês vão apontar o dedo para mim, falando coisas mentirosas a meu respeito, dizendo que eu fiz o que eu não fiz? Aí tem o selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Os salmos são louvores que são cantados pelo povo hebreu. Então, este salmo, quando ele é cantado entre o povo hebreu, entre os judeus, eles cantam o versículo 1 e o 2, aí eles dão uma pausa. E aqui, nessa meditação, nós podemos fazer uma pausa. A primeira parte dessa nossa meditação: você tem intimidade com Deus e confiança dessa forma como Davi tinha? Davi, ele tinha experiências anteriores. Talvez você fale com Deus e Deus ainda não respondeu a você. Talvez você leia este versículo primeiro e diga: mas eu falo e Deus não fala comigo. Então, o que é necessário fazer para que Deus fale com você? Nós vamos ver a resposta dessa pergunta quando nós lermos o versículo 5. Fica a pergunta por enquanto, vamos continuar aqui a segunda parte. Ainda antes de ir para a segunda parte, vamos terminar a primeira. Davi tem intimidade com Deus, ele está sendo atacado, afrontado, mas ele não tem medo. Ele olha tranquilamente e fala para as pessoas que o difamam, que o atacam, que mentem a respeito dele o seguinte: até quando vocês vão ficar mentindo a meu respeito? Até quando vocês vão amar a vaidade? Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Até quando vocês vão amar ficar perdendo tempo com coisas inúteis, se reunindo para falarem mal a meu respeito? Porque tudo isso que vocês estão fazendo é uma grande perca de tempo. Ficar mentindo, ficar difamando as outras pessoas. E com isso nós terminamos essa primeira parte, os versículos 1 e o versículo 2. Agora vamos para a segunda parte, os versículos 3 e 4. Versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Veja que Davi fala assim: saibam que não adianta vocês ficarem me difamando, mentindo, se reunindo para falarem sobre mim, porque o Senhor separou para ele mesmo aquele que lhe é querido. Deus separou a minha vida porque eu tenho intimidade com ele. Eu sei que eu sou amado de Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu vivo a minha vida falando com Deus, vivendo para Deus, obedecendo à vontade de Deus, respondendo ao que Deus manda que eu faça. Então eu tenho tranquilidade com Deus. E Deus é soberano e ele separa para ele mesmo aqueles que são queridos dele. E aí ele fala na segunda parte do versículo 3, o Senhor ouvirá
quando eu clamar a Ele. Eu tenho certeza que quando eu conversar com Ele, Ele vai me ouvir. Ele vai me responder. Não adianta, no versículo 2, vocês ficarem difamando, buscando vaidades, coisas inúteis e mentindo. Saibam que é assim que funciona. Deus, ele separa os que são queridos dele e ele vai me escutar. Ainda na segunda parte, então na segunda parte, Davi começa a sua reação. Ele fala: eu estou com Deus. E o fato é de que, se eu estou com ele, ele me escuta. E aí no versículo 4, ele dá um conselho para esses que estão difamando, mentindo sobre ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ou seja, aí termina a segunda parte. Tem uma pausa aqui. O que o Davi está falando no versículo 4, tem umas versões que o versículo 4 diz assim: irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso travesseiro e se calem. Tem uma versão que fala assim. Então o que o versículo 4 está dizendo é como se Davi dissesse assim: tudo bem que vocês estão perturbados. Tudo bem que vocês estão chateados com o meu reinado. Tudo bem que vocês estão irados, que vocês estão insatisfeitos, que vocês estão inquietos, que vocês se incomodam comigo. Tudo bem. Só que não pequem. Que vocês vão ficar com raiva, magoados, irados, chateados, inquietos com relação à minha pessoa, tudo bem, perturbai-vos, irai-vos. Só que não pequem, não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, ou consultai o vosso travesseiro, né, e fiquem quietos. O que ele está dizendo é: fiquem, tudo bem que vocês ficam inquietos, chateados, só que não pequem. Ao invés de vocês já abrirem a boca e reagirem, falando mal a meu respeito, me difamando, mentindo, durmam, deitem na cama de vocês, peguem a cabeça de vocês, coloquem no travesseiro, fiquem quietos e pensem a respeito do que está deixando vocês inquietos, incomodados, chateados, com raiva, magoados. Ou, lendo aqui nesse texto, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, ou seja, fique deitado na sua cama e avalie o seu coração. Veja se não é o coração de vocês que precisa ser lavado. Veja o que está passando no coração de vocês. E calai-vos, ou seja, fiquem quietos para que vocês possam ficar em silêncio e conseguir ouvir a voz do coração de vocês. Para que vocês consigam identificar o que realmente está deixando vocês inquietos e chateados. Essa é a segunda parte. Então, versículo 3 e 4. Davi fala: não adianta vocês ficarem assim. Deus separou para ele aquele que é querido dele, e o Senhor vai me escutar. Vocês podem ficar irados, chateados, raivosos, magoados, tudo bem, só que eu peço que vocês não pequem. Que ao invés de vocês reagirem, que vocês vão para a cama de vocês e pensem a respeito do que está acontecendo dentro do coração de vocês, que vocês reflitam. Essa é a segunda parte. Aí vem a terceira parte, que quando vocês estiverem lá na cama de vocês, pensando, é o versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Façam isso. Davi está mostrando aqui qual é a saída para que as pessoas parem de se perturbar. Aqui, numa aplicação prática do texto, muitas vezes as pessoas estão se perturbando com você. A pessoa se perturba porque você está solteiro, mas você vive em paz, tranquilo, porque você está esperando no Senhor para que você encontre uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores para que você possa se casar e ter uma família abençoada. A pessoa se incomoda com você,
porque você é casado, porque você é casada e porque você vive num ambiente de fidelidade, vai até a casa do Senhor, cuida bem dos seus filhos e a pessoa está ali, vivendo uma vida, fazendo coisas erradas e ela não consegue se encontrar. E ela fica inquieta e muitas vezes zomba e fala: "Ah, aquele cara, aquela mulherzinha vive só para a sua família." E eles usam esses adjetivos, cara, mulherzinha, porque eles estão mostrando o desdém, mas na verdade é um desdém de insatisfação que eles carregam pela própria vida deles. Outro dia vi um homem que se casou, se divorciou e ele estava olhando para o vizinho. E ele estava entortando a boca e dizendo assim: aquele vizinho anda para todo lugar com aquela mulherzinha dele. Onde ele vai, ela vai junto. Ele abre a porta do carro para ela, vai no mercado com ela, vive todo final de semana com ela, fica o tempo todo com ela. Parece que não desgruda. Então nós percebemos ali que aquela fala com a boca torta vai mostrando a perturbação, a inquietação que está no coração dele. Então, muitas vezes, o texto aqui fala assim, no versículo 4, perturbai-vos, tudo bem, vocês podem ficar perturbados, só que não pequem. Pensem por que vocês estão perturbados. Para que vocês possam pensar, eu sugiro que vocês consultem o travesseiro, que vocês vão para a cama de vocês para pensar o que está passando no coração de vocês, que é o que Davi fala no versículo 4. E aí no versículo 5, ele traz uma resposta para os que estão se perturbando com ele. Ele está dizendo: ofereceis sacrifícios de justiça. Em outras palavras, façam a parte de vocês. Se eu tenho um relacionamento de intimidade com Deus, eu faço o meu sacrifício, para que Davi possa dizer o que ele disse no versículo 1, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, ou seja, eu tenho experiências com Deus, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi está mostrando que ele sempre orava, que ele sempre estava na presença de Deus, que ele sempre estava apresentando todas as suas questões diante de Deus. Então, tem pessoas que usam o seu tempo vendo rede social de outras pessoas. Vem Instagram, YouTube, Facebook, ficam horas e horas vendo a fotografia das outras pessoas, a felicidade das outras pessoas, e ao invés delas fazerem um sacrifício de acordarem mais cedo para ler a palavra, para falar com Deus, ao invés delas fazerem um sacrifício de estudarem mais e encontrarem novas fontes de rendimentos para que possam ter abundância e prosperidade, ao invés de ficarem olhando para a prosperidade dos outros, ao invés de fazerem o sacrifício de se matricularem em mais um curso para aprenderem alguma coisa nova, ao invés de fazerem o sacrifício de querer aprender mais coisas de como melhorar o seu próprio negócio, elas não fazem esses sacrifícios de justiça. Quando fala que ofereceis sacrifícios de justiça, Davi está dizendo: tudo aquilo que incomoda você no outro, que o outro tem de resultado, é alguma coisa que o outro está fazendo que você não está fazendo. Esse homem que estava falando do outro, casado, ele certamente deixou de fazer muitas coisas no seu casamento, que levaram ele ao fracasso e ao divórcio, enquanto que o outro estava ali, bem-sucedido com seu casamento de pé, porque está ali cuidando da sua esposa. Então aquele homem vai entortar a boca e vai se perturbar, vai se irar, vai se incomodar com o sucesso do outro. Mas ele não está fazendo seu sacrifício de justiça. Então ele fala aqui: ofereci sacrifícios de justiça e confiai no Senhor.
Primeira coisa, faça os seus sacrifícios. Você precisa fazer sacrifício com relação ao consumo de açúcar e com relação à prática de atividade física, porque é justo que você faça isso e cuide do seu corpo, para que você possa dizer, eu tenho saúde. Você precisa fazer sacrifícios de justiça, acordar mais cedo, orar ao Senhor de maneira constante e ler a sua palavra, para que você possa dizer, eu tenho intimidade com Deus, Deus fala comigo, porque eu acordo todos os dias 1 hora mais cedo para falar com Ele. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Existem pessoas que colocam o despertador para acordar às 3 horas da manhã, para fazerem uma oração de 30 minutos, das 3 às 3h30. E depois elas voltam a dormir para depois acordar às 5 horas ou às 6, de acordo com sua agenda, de acordo com seus compromissos. É fácil de fazer isso? Isso é um sacrifício, mas é um sacrifício de justiça. Você está se sacrificando para que se desperte de madrugada e encontre ao Senhor. Muitas pessoas querem o resultado das outras, mas elas não querem fazer o sacrifício que essas pessoas estão realizando. O próprio rei Davi se colocou na frente para lutar contra o gigante. Muitas pessoas não queriam lutar contra o gigante, e foi porque ele enfrentou aquela provação que ele foi honrado por Deus para ser coroado como rei de Israel. Tem muitas batalhas que o Senhor quer que você enfrente para dar vitórias a você. Mas você não está querendo fazer o sacrifício necessário para que você obtenha o resultado que Deus tem reservado para você, e muitas pessoas preferem ficar se perturbando com a alegria do irmão que está na mesma congregação, do irmão de sangue, do pai, da mãe, do tio, do primo, das pessoas que estão na própria família. Não fique perturbado em relação aos bons resultados do seu irmão, do seu pai, da sua mãe ou do seu filho. Tudo que nós passamos são consequências das nossas decisões. Então, consultai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Consulte o seu travesseiro. Pense o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Antes de abrir a boca para começar a apontar o dedo e falar mal de quem está gerando o resultado, olhe para si mesmo. Por que você está na condição em que você está? O versículo 5 está trazendo a resposta. Oferecei sacrifícios de justiça. Ah, o fulano está doente, cheio de doenças, está com diabetes. O que foi que ele fez? Nada mais é do que a consequência de muitos anos de má alimentação, falta de prática de atividade física, e depois muitas pessoas ficam com raiva, dizendo, aquele lá fica o tempo todo treinando, o tempo todo se preocupando com isso, para que cuidar tanto do corpo? Mas aquele que cuida do corpo chega na velhice, andando, carregando, podendo fazer todas as suas atividades com independência, com lucidez, porque está o tempo todo se cuidando. E confiai no Senhor. Tem muitas pessoas que confiam em si mesmos. Eu sou bom, eu posso, eu consigo, eu faço. O segredo de Davi era, ouve-me, Senhor, quando clamo. O Senhor me responde. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito assim, confia os teus planos ao Senhor, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Ainda no mesmo capítulo 16, no versículo 18, está escrito assim, a soberba precede a ruína, e a altivez antecede a queda. Aquele que confia no Senhor, deposita sua confiança em Deus, confia os seus planos e projetos a Ele, recebe a instrução, a orientação, a sabedoria que vem de Deus. Então, vai mais longe
encontra o caminho da vitória, encontra a resposta de Deus. Agora, no versículo 6, Davi explica que nós dependemos de Deus para que nós possamos encontrar o caminho da justiça. Que muitas vezes nós temos dúvida, será que é certo ou errado fazer isso? Veja o que ele fala no versículo 6. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? O que Davi está dizendo é, muitas pessoas perguntam, como é que eu vou saber o que é sacrifício de justiça? Ligando o versículo 6 com o versículo 5. Que a recomendação de Davi é, ao invés de vocês ficarem perturbados, inquietos com o sucesso que eu estou tendo, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Aí no versículo 6, muitos vão perguntar, e quem é que vai nos ensinar o que é o justo, o que é o bem, o que são os sacrifícios de justiça? Ele responde no mesmo versículo 6, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Davi está dizendo, é Deus que responde para nós o que é correto e o que não é. Então nós temos que consultar o próprio Deus. Como que eu consulto Deus? Eu consulto Deus pela leitura da Bíblia, pela leitura da palavra. Na palavra, lendo a Bíblia, eu posso extrair as lições. O livro de Provérbios é um livro que traz muitas lições, muitos ensinamentos a respeito do que é o bem. Você lê Provérbios e vai aprendendo o que é o bem e o que é o mal. Então ele fala, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O Senhor, ele é o dono da luz. Então Davi está dizendo, muitas pessoas perguntam, quem vai nos mostrar a luz? É o Senhor que... E aí ele faz um pedido. É como se Davi dissesse assim, que eu nunca venha perguntar isso. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, que o Senhor sempre coloque a tua luz sobre nós, para que nós sempre possamos receber a tua luz e saber o que é para nós fazermos. E aí, os versículos 5 e 6 são a terceira parte. E aí vem a última parte. A última parte são os versículos 7 e 8. E nesses versículos 7 e 8, Davi fala das consequências dele fazer isso que ele faz. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. A primeira consequência dele ter intimidade com Deus, dele sempre consultar a Deus, dele se sacrificar e fazer o melhor para Deus é que ele recebia a alegria de Deus. Ele fala, eu tenho alegria no meu coração. Mesmo na época em que eu estou passando por algumas dificuldades e os meus vizinhos, as pessoas que estão à minha volta, estão com uma mesa cheia de trigo, cheia de vinho, ou seja, mesmo quando eu olho para as outras pessoas à minha volta, com muito sucesso, muita prosperidade, com mesa farta, mesmo quando eu olho no Instagram e vejo que as pessoas estão comprando carros novos, estão com a sua família feliz, estão fazendo viagens internacionais, estão sendo promovidos no seu trabalho, mesmo quando eu vejo que o meu vizinho está mais feliz porque conquistou algum negócio e depois ele me disse, mesmo assim, eu continuei alegre, porque o Senhor colocou alegria no meu coração. E eu não precisei ficar inquieto, perturbado, para começar a falar mal. Tá vendo lá? A pessoa conseguiu isso, conseguiu aquilo. Eu não preciso disso, porque eu estou com o Senhor, eu estou em paz e eu recebo a alegria do Senhor. Essa é a primeira consequência que Davi fala. E a segunda consequência que termina o Salmo está no versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu vou dormir, eu tenho sossego, eu não fico inquieto, eu não preciso falar mal de ninguém, eu não preciso atacar ninguém, porque eu tenho paz no meu coração, porque eu ando com o Senhor. Então, o Salmo 4, ele é um salmo que nos traz dois pontos de meditação, né? O primeiro ponto de meditação, se nós andarmos com Deus e fizermos os nossos sacrifícios de justiça,
nós nos esforçarmos para fazer a coisa certa, a palavra sacrifício fala de algo que custa, que é difícil de fazer. Nós vamos prosperar e vamos receber a alegria e a tranquilidade. Nós vamos ter essa bênção. Mas toda pessoa que tem resultados sempre vai se deparar com pessoas que vão falar mal a respeito de si. Sempre vai ter aquele que vai estar inquieto, perturbado, incomodado com o seu sucesso, com o seu bom resultado. E que vai apontar o dedo para você e vai ficar dizendo que como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu. E você deve manter a sua segurança e a sua esperança sempre em Deus e continuar prosperando e seguindo no seu caminho certo e correto, querendo sempre aprender mais e mais de Deus, seguindo nele. E tem o outro lado, que existem aquelas pessoas que vão, mesmo estando dentro da igreja, vão fazer parte daquele grupo, daquelas rodas, que vão ser os que vão apontar o dedo para dizer: por que que ele prospera tanto e eu não? Por que que ela casou e eu não? Por que que o casamento dela deu certo e o meu não? E vão ficar apontando o dedo. Ah, é porque é o filho do pastor. Ah, é porque ele já conseguiu ganhar a herança do pai. Ah, é porque isso e porque aquilo. E a recomendação do Salmo 2 é Davi falando: não perca seu tempo sendo essa pessoa. Faça a sua parte. Ofereça os seus sacrifícios de justiça. Versículo 5. Confiai no Senhor. E se você tiver dúvida a respeito do que é o certo e do que é o errado, do versículo 6, muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Faça como eu faço, peça para o Senhor. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Peça para que Deus mostre a você o que é o certo e o que não é o certo. Uma terceira questão que o Salmo 4 nos traz é que muitas vezes as pessoas que geram perturbação em nós são exatamente as pessoas que estão mais próximas de nós, que são as pessoas da nossa própria família. É um tio, é um primo, é às vezes o nosso irmão, que muitas vezes teve mais sucesso porque se dedicou mais, que muitas vezes se sacrificou mais e conseguiu receber bons resultados, e nós ficamos perturbados, inquietos, porque quando chega a mesa do Natal, eles vão sempre dizer: que bom que você prosperou, que você conquistou, que você conseguiu, que você está bem. E nem sempre nós conseguimos os mesmos resultados. Ou às vezes nós conseguimos o resultado e alguém não conseguiu. Então nós somos atacados e às vezes nós atacamos. E muitas vezes, quando chega a época do Natal e do Ano Novo, existem muitas pessoas que veem na televisão, na rede social, às vezes algum amigo, às vezes alguma pessoa próxima, que está ali com aquela mesa farta, com uma bela decoração, e as pessoas ficam tristes e falando assim: a minha vida não é igual àquela. E as pessoas ficam abatidas, elas ficam inquietas. O Salmo 4 fala: confie no Senhor, confie em Deus. Você pode receber a alegria que vem de Deus. Você pode receber a paz que vem de Deus. Quando você anda com Deus, Deus ele dá a resposta que você precisa. Tem um outro versículo que eu quero ler aqui antes de encerrar. Este versículo está aqui no Salmos, capítulo 68, no versículo 6. Vamos ler aqui o versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então não importa, você não precisa ficar olhando para a família dos outros,
Se você é uma pessoa que está passando por essa situação em que os seus familiares estão longe, que você está só em um lugar de repente para estudar, de repente por causa do trabalho, de repente você teve um relacionamento que você depositou muita esperança e não deu certo, e você agora está um pouco desanimado, um pouco desanimada, pensando como é que eu vou formar a minha família, fica com essa promessa. Salmos, capítulo 68, versículo 6. Deus que faz que o solitário viva em família. Segue a recomendação do rei Davi, do que nós lemos hoje no Salmo capítulo 4, no versículo 1, quando ele fala: Ouve-me, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele fala assim: eu tenho certeza que Deus me escuta. Preocupe-se em falar com Deus e pedir para que Deus cumpra essa promessa na sua vida. Diga: Deus, está escrito na tua palavra, no capítulo 68 dos Salmos, no versículo 6, que o Senhor faz que o solitário viva em família. Então, me honra e me abençoa nesse aspecto. Ainda no versículo 6, a segunda parte: liberta aqueles que estão presos em grilhões. Talvez você esteja preso, acorrentado, num vício, num hábito mau. E quando nós estamos falando de vícios e hábitos maus, nós incluímos falar mal dos outros, carregar inveja dos outros e raiva, ira, mágoa, que é o que nós lemos no Salmo 4, que as pessoas estavam se perturbando com Davi. Muitas vezes existe um grilhão, isso é um grilhão, é uma prisão. Ficar em círculos de rodinhas, de amizades, de pessoas que ficam falando mal do outro, é um vício ruim. Saia desses grilhões. O Senhor liberta aqueles que estão presos nesses grilhões. Seja liberto disso. Fuja das pessoas que vivem falando mentiras, fofocas, coisas inúteis, que ficam carregadas de difamação. Abandone a difamação, abandone a fofoca, abandone a mentira. Arranque isso da sua vida, risque todo esse tipo de mal. Saia dessa prisão. E também aqueles que estão presos em vícios, drogas, bebidas, cigarros, você não precisa disso. Nós lemos no Salmo 4 que a comunhão e a intimidade com Deus fizeram com que o rei Davi recebesse alegria em todas as circunstâncias. E a parte final do Salmo 68:6. Mas os rebeldes, quem são os rebeldes? Os que dizem: eu não vou seguir a palavra, eu faço o que eu quero, eu mando no meu nariz, eu mando na minha vida, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quero. Os rebeldes habitam em terra seca. Você escolhe se você vai ter a alegria e o sono tranquilo, que são as duas coisas que Davi falou ali no Salmo 4, ou se você vai ficar carregando uma vida de insatisfação. Essa é a meditação de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça com Ele sempre, sempre, porque é muito bom seguir a Deus. Amém. Antes de encerrar, hoje estamos gravando o Salmo 4, eu vou deixar aqui no final um acesso para Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 fala a respeito da importância de buscarmos a sabedoria. E vou deixar também um acesso para que você que quer se inscrever no canal se inscreva e ative as notificações para receber os novos vídeos que nós estamos postando aqui no canal sobre a Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, graças a Deus.